E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus esteja sobre a vida de você, que te encontre bem, que Deus continue te abençoando. Hoje é quinta-feira, dia lá do nosso culto, né? Infelizmente nós ainda não podemos fazer o nosso culto, mas nós podemos compartilhar usando as redes sociais, usando a tecnologia em nosso favor, para que nós possamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, amém? Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler o verso 2 e o verso 3, e eu queria falar um pouco com vocês de um assunto muito atual que as pessoas estão comentando, que diz respeito a se nós estamos vivendo ou não um juízo de Deus neste momento. E algumas notícias na internet, algumas pessoas falando, né? Será que Deus não está aplicando juízo ao final dos tempos? Estão falando que está vindo praga de gafanhoto, que está vindo um monte de coisa, entendeu? O povo já começa a ver apocalipse, já vê abertura de selo, tocar de trombeta e... Gente, vamos devagar, né? Vamos devagar, vamos viver um dia de cada vez, amém? E eu quero conversar um pouco com vocês a respeito disso e quero lembrar, em primeiro lugar, que no Antigo Testamento havia uma antiga aliança, né? Uma aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó e com todos os hebreus. Essa aliança era aliança para que aquele povo fosse santo, vivesse na santidade de Deus, proclamasse ali as bondades de Deus, e dessa aliança suscitou Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão, né? Para que viesse trazer a graça para a humanidade toda. E naquela aliança, Deus havia prometido para Abraão que ele abençoaria os que o abençoassem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Deus prometeu guardar. Lembra da aliança do suzerano? Aliança do suzerano, do rei suzerano com o vassalo. Então, o rei suzerano era aquele que tinha o poder, que protegia, guardava, exigia, colocava algumas condições, estabelecia algumas regras. E foi o que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó e depois com toda a nação de Israel, lá no Monte Horebe, quando ele deu os mandamentos de Deus e disse: se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem atentamente os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas, porém, se vocês não ouvirem, vocês serão amaldiçoados. E Deus, no Antigo Testamento, realmente Deus aplicou alguns juízos, isso é realidade. Né? Por exemplo, Deus protegeu Abraão. Lá em Gênesis 12:17, você vai se lembrar que Abraão desceu para o Egito e a Sara, o faraó foi lá e pegou a Sara, e Deus mandou um monte de tumor lá para o faraó, e falou para o faraó: devolve ela, senão vocês vão morrer. E ali o faraó foi obrigado a devolver. Né? Lá em Gênesis 20:17, Abimeleque também, salvo engano, 20:17, Abimeleque também, quando Abraão desceu para aquela região, Abimeleque também achou Sara bonita e pegou Sara também para ele. E ali Deus disse para Abimeleque que iria matar ele e todas as mulheres e todo o povo dele se ele não devolvesse a mulher, porque ela era mulher de profeta. Né? Então, Abraão teve que até orar por Abimeleque porque as mulheres estavam estéreis. Você viu aqui no 1 Samuel, no capítulo 5, no capítulo 6, 1 Samuel, no capítulo 5, no capítulo 6, quando a Arca da Aliança, ela estava lá com os filisteus, né? Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo, capítulo 5, capítulo 6, a Arca da Aliança estava lá, Deus mandou tumores para os filisteus, 7 meses a arca ficou lá, eles tiveram tumores. Alguns escritores entendem que na verdade era a peste bubônica, que dava bulbões no corpo, inclusive no reto das pessoas. Então, Deus aplicou alguns juízos. E aqui esse texto aqui, de Gênesis, de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, é basicamente o mesmo juízo que nós vimos lá em Josué. Josué no capítulo 6, quando Deus estabeleceu que a cidade de Jericó deveria ser completamente destruída. Né? A cidade estava condenada, a linguagem é a mesma. Preste atenção o que diz aqui o texto. Vamos ler então agora 1 Samuel capítulo 15, verso 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque. Amaleque, presta atenção, Amaleque, ele era neto de Esaú, irmão de Jacó. Né? Jacó mudou o nome para Israel. Então, eles eram parentes. E quando os israelitas saíram do Egito, os amalequitas atacaram onde? Atacaram por trás, nas pessoas mais fracas, doentes, enfermas, idosos. Foi lá e atacou. Esses caras aqui, eles não eram corajosos não, eles eram covardes. Porque naquela época, quando você ia em guerra, eles avisavam: vamos guerrear? Vamos. Ia lá e ficavam na frente do outro e o pau quebrava entre eles. Esses caras aqui não, ele era covarde. Eles atacaram por trás.
E ali nós vemos, eu não me lembro agora o texto, se eu não me engano, é Êxodo 17, aproximadamente deve ser ali 16, 17, mas eu quase certeza 17, quando Deus manda Josué e guerrear com esses caras aqui. Moisés sobe no monte, ele, Ur e Arão. E Ur e Arão ficam segurando a mão de Moisés com o cajado para cima. Enquanto o cajado estava levantado, o povo de Deus estava derrotando, os israelitas estavam derrotando os amalequitas, e no final acabaram derrotando mesmo e ganhando aquela batalha. Então aqui Deus está dizendo o seguinte: resolvi acertar a conta com Amaleque, por ter se colocado contra Israel na saída do Egito. Tá vendo? Na saída do Egito aqui está se reportando esse fato que eu contei para vocês. Agora vai e destrua completamente. Esse destrua completamente tem o mesmo sentido de cidade condenada, lá de Josué, tá? Que chama-se consagração total, onde tudo é destruído, consagrado a Deus. Tudo. A cidade, o que tem dentro da cidade, os animais, as pessoas, é tudo consagrado a Deus. É esse o sentido aqui. Aí ele continua aqui: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha. Às vezes você olha esse texto aqui, você pode falar assim: puxa vida, mas Deus mandou destruir criança. Presta atenção, vou contar uma coisa para vocês. Em Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão que iria dar por possessão toda Canaã. Só que não seria naquele momento. Seria dali 400 anos, para que a medida do pecado chegasse a um ponto de eles merecerem o castigo de Deus. Entendeu? Merecerem o castigo de Deus. E aí, o que acontece? Isso aqui, irmãos, demorou mais ou menos uns 500 anos. Porque 400 era da saída do Egito. Depois os caras saíram do Egito, depois teve Josué, depois teve os juízes, depois teve um monte de coisa. Está entrando em Samuel aqui, o último juiz. Então aqui é mais ou menos uns 500 anos. Deus deu 500 anos para esse povo se arrepender. E Deus só manda destruir porque o povo é rebelde. Porque na presciência de Deus, Deus sabe que esse povo não vai corresponder positivamente à sua palavra. Esse povo aqui era um povo que Deus já sabia que não tinha remédio. Eram idólatras, eram pessoas que estavam voltadas para a maldade, para o pecado, e irremediavelmente pessoas más. Então Deus vai lá e aplica o juízo dele. E aqui no Antigo Testamento, Deus também aplicou o juízo sobre o seu próprio povo. Israel, o reino de Israel, depois houve aqui a formação em Davi, nós vemos ali a formação, a unidade nacional, formando uma só nação, o reino de Israel, se consolida. Depois, quando Davi vem a falecer e Salomão unifica ainda mais, e com a morte de Salomão acontece a divisão, reino de Judá e reino de Israel. O reino de Israel foi dissipado completamente. O de Judá, Deus teve misericórdia, aplicou o juízo, mandou para a Babilônia, mas ainda preservou um remanescente para ele. Tá? Um remanescente. Então Deus, naquela época, ele realmente aplicava o juízo de Deus, né? Mas você vê que a benignidade de Deus durou 400, quase 500 anos até surgiu o castigo aqui. E isso aqui era uma aliança que Deus tinha com o povo, né? E desse povo suscitou o libertador de toda a humanidade e trouxe a graça para toda a humanidade. Então naquela época, quem abençoasse Israel era abençoado, quem amaldiçoasse era amaldiçoado, e ali Deus aplicava o juízo sobre as nações que eram idólatras. Porém, ele suscitou que é Cristo, que veio, foi para a cruz, morreu na cruz e nos deu a libertação dos nossos pecados. Então, a pergunta é: será que Deus atualmente está punindo a humanidade com o Covid-19? Olha, quer que eu diga para você? Sinceramente, não vai rolar. Não vai rolar. Covid-19 é uma consequência da natureza pecaminosa do homem, da nossa tendência, do pecado que já existe, de tantas coisas que não é o tema aqui da mensagem. Mas eu gostaria que você olhasse agora, a sua Bíblia está aí aberta, vai bem para frente, olha o tantão aqui, vai para frente, tá? Vamos lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, no verso 7, diz assim: felizes ou bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Irmãos, presta atenção, na nova aliança nós somos chamados não a executar juízo ou julgamento, nós somos chamados a exercitar a misericórdia. Entendeu? Do mesmo jeito que Cristo veio, derramou o seu sangue naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, a palavra também diz que nas suas pisaduras nós somos sarados, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então preste atenção, Deus, na sua santidade que é imensa, que é monstruosa, que é algo que nós nem conseguimos imaginar o tamanho da santidade de Deus.
Deus nos perdoou para restaurar nossa comunhão com Ele. Deus derramou misericórdia sobre as nossas vidas, não levando em consideração os nossos pecados, castigando todos eles em Cristo Jesus. E naquela cruz o sacrifício foi aceito porque Jesus ressuscitou dos mortos. É a maior prova de que o sacrifício foi aceito. Então Deus exerceu misericórdia sobre as nossas vidas. Nós somos chamados a exercer a santidade em graça e misericórdia. Então, do mesmo jeito que Deus nos chamou por misericórdia, nós temos que distribuir essa misericórdia. Nós temos que mostrar essa misericórdia. Não cabe a nós nenhuma espécie de julgamento. Não cabe a nós nenhuma espécie de julgamento. Nós não podemos olhar para as pessoas e julgar o que elas estão fazendo, o que elas estão deixando de fazer. Pelo contrário, olha o que Jesus... Pega a tua Bíblia, vai um pouquinho para frente, agora lá no capítulo 7. Olha lá no capítulo 7. Capítulo 7, verso 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Nós não temos que julgar ninguém. Nós não temos que sair por aí identificando o pecado das pessoas. Pelo contrário. Você quer identificar um pecado? Vou te dar uma dica. Olha para o espelho e identifique o seu pecado. Olha o seu erro. Você tem que cuidar do seu nariz e não do nariz dos outros. Jesus aqui no Sermão do Monte, ele sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave no teu olho? Hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho, depois vai tentar ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. Então o que Jesus está dizendo é que a gente é muito rápido em ver o pecado dos outros, em julgar os outros e não julgar nós mesmos. Paulo diz o que lá em 1 Coríntios capítulo 11: examine-se o homem, pois, a si mesmo, para que não tome a sede de maneira indigna. À luz do quê? À luz da palavra de Deus. Quer confrontar alguém? Pega a palavra, olha para o espelho e confronte você mesmo. É esse o julgamento que Deus está fazendo hoje. Tá? Deus quer que você olhe a sua vida, porque nós não temos que identificar o pecado dos outros, nós temos que lutar contra a nossa natureza, contra o nosso pecado, contra a nossa forma de agir. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no verso... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Capítulo 8, no verso... capítulo 8, verso 12. Olha aí, ó. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Presta atenção. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a natureza humana pede para vocês. Confronto com a palavra. Olha para o espelho. À luz da palavra, confronte a sua vida. Confronte as suas atitudes, tá? Porque se vocês viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se nós vivermos segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós achamos que é correto, segundo aquilo que nós achamos que é certo, nós vamos morrer. Se, contudo, pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na sua vida, vocês fizerem morrer essa obra do corpo, vocês viverão. Por quê? Porque todos são guiados pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós andamos no Espírito, nós andamos pela vontade de Deus. Paulo escreveu o quê? Já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É essa vida que nós temos que viver. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem Jesus ousou julgar alguém quando ele esteve aqui. Abra sua Bíblia em João, João 12. João 12, abra sua Bíblia em João 12, eu deixei até marcado aqui, deixa eu ver se está aqui. João 12, 47, olha só. Na graça, ele diz: não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Continua. Mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento, pela verdade que eu tenho falado. Então não é um momento de julgamento ainda. Nós estamos vivendo um momento de reconciliação. Deus quer usar a sua vida no ministério da reconciliação. Através do Espírito Santo de Deus, Ele quer usar a sua vida para que a sua vida sirva de exemplo para outras pessoas, para que as pessoas vejam a vida dele através de você e se reconciliem com Deus, desejem se reconciliar com Deus.
Você está neste mundo, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, se você crê que Jesus Cristo é teu Salvador, se você entregou sua vida a Ele, confessou através das águas do batismo, você foi chamado para mostrar as bondades de Deus, para demonstrar o amor de Deus, para mostrar para as pessoas que viveram o Evangelho de Jesus Cristo é a coisa mais deliciosa que existe, nos dá segurança, nos dá poder no Espírito, nos dá vitalidade, nos dá força, nos dá segurança de que independente da circunstância que nós estamos vivendo, nós vivemos na segurança de que o Senhor é por nós, o Senhor luta por nós a cada instante, a cada momento. Nós somos testemunhas do seu amor, nós somos testemunhas do seu poder, nós podemos até nos abalar de vez em quando, mas nós não seremos atingidos, porque a glória do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu quero que você creia nisso. Nós não estamos vivendo um juízo, nós estamos vivendo a graça misericordiosa de Deus. Todo dia, falando em graça misericordiosa, eu preparei uma academia bíblica, vai ser divulgada no sábado, vou fazer um vídeo, vou gravar, vou colocar, ou talvez eu faça até uma live, não sei, eu estou pensando ainda, mas é sobre a misericórdia. Deus tem misericórdia, irmãos, presta atenção, Deus tem misericórdia todo dia para a sua vida, todo dia para a sua vida. E olha o que diz sobre o julgamento. Você quer saber um pouco mais sobre o julgamento? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 6,10. 2 Tessalonicenses 6,10 diz assim: em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligirem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Já estamos falando da revelação, da segunda vinda. Quando ele vier do céu, virá com os anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem Deus, e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com destruição eterna, separação para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Preste atenção, tem muitas pessoas que se negam a querer conhecer Deus, e tem pessoas que conhecem, que sabem, que se recusam a obedecer. E todos serão julgados. E tem pessoas que estão achando que pode levar de boa, né? Não, vou levar de boa ali. Na última hora eu me arrependo. Vai cair do cavalo. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Isso aí, meu irmão, pode ter certeza disso. E eu vou dizer uma coisa para você, eu prefiro ficar de boa, tá? Eu prefiro ficar de boa. Eu prefiro estar orando todo dia, clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa entrar no meu coração, posso deixar meu coração contrito, meu espírito quebrantado, e toda vez que eu leio a tua palavra, eu leio todo dia, que a tua palavra ela possa me confrontar, ela possa me mostrar a verdade, que eu tenha, Senhor, hombridade, caráter para reconhecer os meus erros e me voltar para o Senhor, porque eu não quero ir para o inferno, tá bom? Quem quer ir para o inferno é uma escolha. Deus dá um passaporte, você preenche céu ou inferno, você pode escolher. Eu sei que de Deus não se zomba, então eu fico de boa. Eu prefiro, irmãos, abrir mão do que eu tiver que abrir agora, nem que seja de uma coisa gostosa. Eu abri mão do café, eu amo tanto, eu gosto tanto de café, mas tive que abrir mão do café, da pizza, do lanche, tive que abrir mão de molho, de ácido cítrico, de frutas que eu amo, abacaxi, eu amo comer abacaxi, não pude comer um abacaxizinho esse ano, irmão, abacaxi, não pude comer abacaxi. Tive que abrir mão porque era melhor para o meu corpo. Agora você acha que não vou abrir mão de uma coisa que é melhor para minha salvação? Rapaz, tem que abrir mão, tá? Então, esquece, nós não estamos aqui vivendo nenhum juízo de Deus, não, tá bom? Nós não estamos vendo o juízo de Deus, não. Nós estamos vendo a graça. E a graça de Deus é você que está aí do outro lado. Botar o teu like aqui, dizer que você curtiu, divulgar isso para as pessoas. Em vez de você ficar parado, divulga versículo no WhatsApp, sabe, no seu Facebook, no seu Instagram, sabe, manda grupos o seu grupo onde você participa, da tua família, o grupo do trabalho, sabe, divulgue a palavra de Deus. Nós estamos no momento, irmãos, de sermos usados por Deus. Esse momento agora de confinamento é o momento de você usar as redes sociais, as mídias sociais e divulgar o evangelho para todo mundo, levar para as pessoas, ligar para as pessoas, conversar com as pessoas. Tá, já que a gente não pode estar aí visitando e tal, muita hora eu sou meio desobediente, eu ainda faço as visitas de portão, mas olha, divulgue a graça de Deus, você está aí para isso. Deus quer usar a sua vida para alcançar outras vidas. Leva refrigério. Preste atenção, há pessoas que estão desesperadas nesse exato momento, achando que Deus está punindo a humanidade. Tá? Talvez isso sirva para as pessoas se motivarem a reconhecer que todas dependem de Deus. Porque esse vírus mata indistintamente rico, pobre, quem quer que seja. Acho que passou da hora das pessoas reconhecerem que todas dependem de Deus. Amém? Então,
divulgue, use a sua vida, estamos na graça, aproveite o momento da sua graça. Valeu, galera? Vamos ficar de boa, vamos reconhecer a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, vamos andar como filhos de Deus, obediente, deixa as pessoas verem Jesus através da sua vida, esse é o plano de Deus. E sem essa de juízo do Covid-19, em nome de Jesus, vamos parar com isso. Vamos aproveitar o momento. O momento é de você obedecer às autoridades e de você aproveitar as redes sociais e inundar a rede com o evangelho do reino de Deus. Em outra oportunidade eu vou falar um pouco dos sinais da vinda de Jesus, mas não vai ser agora não, vai ficar para depois. Dá o teu like, Deus te abençoe e que você divulgue isso em nome de Jesus. Que essa palavra edifique sua vida, te dê força e você saiba, Jesus é por nós. Ele é por nós, é Ele quem guarda, é Ele que protege, é Ele quem livra, Ele já está conosco, Ele não vai estar não, Ele já está conosco. Então que Ele abençoe tua vida e que você siga em vitória sem medo, mas confiadamente nele. Divulgue isso, leve para frente e abençoe as vidas que estão ao seu lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.